Olá! Hoje o nosso mergulho é na Amazônia Ocidental. Sabe, aquela região que é importantíssima para o planeta inteiro, mas que vive um desafio enorme. Como é que a gente consegue ter desenvolvimento econômico e, ao mesmo tempo, conservar o meio ambiente? Parece que uma coisa não combina com a outra, né? Pois é, mas vamos explorar um novo caminho, uma ideia para transformar esses problemas gigantes em oportunidades. Para a gente entender bem a situação, primeiro a gente precisa falar sobre o chamado paradoxo amazônico. É isso mesmo, uma terra de contrastes gritantes, onde uma riqueza natural que a gente nem consegue medir convive com muita pobreza e degradação. E olha só que interessante este resumo visual. Ele mostra direitinho o centro da questão. De um lado, a gente vê os três pilares desse paradoxo. Os problemas que todo mundo já ouviu falar: desmatamento, emissões de gases e desemprego. Mas do outro lado, algo novo, a oportunidade que pode nascer de cada um deles. Vamos olhar de perto cada um desses problemas. O primeiro problemão, claro, é o desmatamento. A floresta está sendo derrubada num ritmo acelerado, de forma desorganizada, principalmente para abrir espaço para a pecuária e agricultura. Isso, claro, destrói hábitats, ecossistemas inteiros que simplesmente não têm como serem substituídos. E uma coisa leva a outra. Esse desmatamento nos joga direto no segundo problema, as emissões. Porque quando a floresta é queimada ou derrubada, ela libera uma quantidade absurda de carbono na atmosfera. É um paradoxo, né? A região que deveria ser uma das nossas maiores aliadas para regular o clima do planeta acaba se tornando uma fonte gigante de gases de efeito estufa. E o terceiro problema, esse é bem humano, o desemprego. Pensa só, com toda essa riqueza natural em volta, cerca de 8 milhões de pessoas na Amazônia legal não têm trabalho. Fica claro que o modelo de desenvolvimento que existe hoje simplesmente não está criando oportunidades para quem vive lá. E aí fica a grande pergunta, né? Como é que a gente quebra esse ciclo? Como é possível que o desmatamento, as emissões e o desemprego possam, na verdade, carregar dentro deles as sementes da própria solução? É exatamente aqui que entra uma nova forma de pensar, uma abordagem liderada por uma organização chamada Instituto Abraço. Eles estão propondo um modelo novo para encarar esse paradoxo de frente. A ideia central do trabalho deles é o tal desenvolvimento territorial sustentável. Para ficar mais fácil de entender, pensem como o médico que olha para o paciente como um todo, sabe? Em vez de tratar só um sintoma aqui e outro ali. A lógica é que economia, sociedade e meio ambiente não são coisas separadas. Elas são partes de um mesmo sistema, tudo conectado. E essa ilustração aqui mostra isso na prática de um jeito genial. Isto não é só uma fazenda, é um sistema integrado. A gente vê a produção agrícola conectada com a energia renovável, com acesso ao mercado, tudo conversando, tudo funcionando junto para criar uma propriedade que é, ao mesmo tempo, produtiva e sustentável. Certo, mas esse modelo não é tipo uma receita de bolo que funciona igual em todo o lugar. A grande sacada é que ele precisa se adaptar. O Instituto Abraço trabalha em duas frentes bem diferentes, dependendo da realidade de cada local. E aqui a gente vê bem esse contraste. De um lado, Rondônia, uma potência do agronegócio. Lá o desafio é fazer com que a agricultura que já existe, principalmente a familiar, se torne sustentável. Do outro lado, o sul do Amazonas. O foco lá é a floresta em pé. A economia gira em torno de produtos como castanha, açaí, e o desafio é fazer essa economia da floresta valer mais, gerar mais renda. Essas duas imagens capturam perfeitamente a diferença. De um lado, a agricultura, o campo aberto, que precisa de mais sustentabilidade. Do outro, a floresta densa, que precisa gerar mais valor económico para se manter em pé. Duas realidades completamente diferentes que pedem estratégias diferentes. Então vamos lá. Em Rondônia, as ações são muito práticas, com o pé no chão. O foco é na terra que já está sendo usada. Isso significa dar apoio técnico para os pequenos agricultores produzirem mais e melhor. Ajudar a regularizar a posse da terra, o que dá uma segurança imensa para as famílias. Recuperar áreas que foram degradadas e, claro, fazer com que a comida saudável que eles produzem chegue, por exemplo, nas escolas da região. Agora, no sul do Amazonas, a estratégia é outra. Aqui, a estrela principal é a floresta. O trabalho é todo voltado para ajudar as comunidades que vivem do extrativismo a manejar a floresta de um jeito sustentável, a criar projetos dentro das áreas de conservação e a fortalecer a economia que depende de produtos da floresta, como a gente falou, a castanha, o açaí. Bom, tudo isso pode parecer um pouco abstrato, né? Então, para ficar bem claro, vamos pegar um exemplo bem concreto de como essa abordagem funciona, focando num dos assuntos mais cruciais da região, o acesso à terra.
Este aqui é o Programa Nacional de Crédito Fundiário, o PNCF. O mais importante aqui não é decorar os números, mas entender a ideia. Existem diferentes tipos de crédito, com juros bem baixos, pensados para diferentes perfis de agricultores. É uma ferramenta do governo super importante para que famílias sem terra ou com pouca terra possam finalmente comprar a sua propriedade e começar a construir um futuro. Só que tem um porém. Conseguir esse crédito não é nada simples. É um processo cheio de burocracia, bem complexo. E é aí que entra o trabalho do Instituto Abraço. O que eles fazem na prática é pegar na mão do agricultor e guiar por cada uma dessas 5 etapas. Sabe, desde o primeiro interesse até o momento de assinar o contrato. Eles basicamente transformam um labirinto de papelada num caminho possível, realizável. Certo, mas e o resultado de todo esse trabalho? Isso funciona mesmo? Vamos sair um pouco do plano e ir para a realidade para ver os impactos que essas ações estão de facto gerando no dia a dia das pessoas. Os resultados atacam justamente aquele paradoxo que a gente viu lá no começo. Estamos falando de centenas de famílias conseguindo finalmente regularizar suas terras, o que combate a desordem, de áreas que estavam degradadas sendo recuperadas, o que ajuda a capturar carbono, e talvez o mais importante, de comunidades se tornando mais fortes, mais produtivas, gerando empregos e oportunidades. É um impacto que mexe no sistema todo. E essa citação aqui resume a filosofia de uma forma perfeita. O objetivo é esse: criar um legado de desenvolvimento económico efetivo sem comprometer a conservação ambiental. É a prova viva de que essas duas coisas não precisam ser inimigas. E o ponto-chave é este. A importância disso tudo vai muito além do trabalho de uma única organização. O que a gente está vendo aqui é um possível projeto, um modelo para uma nova economia na Amazônia. Uma economia mais justa, mais sustentável, uma economia que, finalmente, valoriza tanto a floresta em pé quanto as pessoas que vivem nela. E isso tudo nos deixa com uma última pergunta para a gente pensar. Será que esse jeito de trabalhar, que olha para o território como um todo, que integra soluções, pode ser a chave não só para o futuro da Amazônia, mas também para outros ecossistemas tão importantes quanto ela pelo mundo afora? A resposta pode muito bem estar crescendo nesses projetos pioneiros lá no coração da floresta.